Eu tenho certeza que quando você escuta esta música ou muitas outras que falam da presença do amor de Deus na nossa vida por meio das pessoas, você naturalmente faz uma leitura de quem significou isso na sua vida. Eu costumo dizer, minha gente, que não há como a gente se aproximar de Deus sem antes a gente ter conhecido o amor humano. Não tem como. Porque é quando eu me sinto humanamente amado por alguém que eu entendo o significado do verbo amar. Mesmo que o amor seja machucado pelo pecado, quando ele é vivido com boa intenção, ele edifica. Sim, os nossos pais não fizeram nenhum curso para o amor. Eles aprenderam amando. Por isso que muitos de nós temos feridas que foram provocadas por eles. E numa tentativa de nos amar, muitas vezes nos feriram. Faz parte da vida. Eu também firo quando amo. Eu também sou ferido quando sou amado. Faz parte aqui do meu processo. Quando eu quero me curar como pessoa à luz do sagrado, eu preciso rever os amores humanos que eu vivi. Quais foram os benefícios que me trouxeram? Quais foram as feridas que me deixaram? Por isso que conversão é um exercício constante de rever a vida. Quando eu olho para as minhas experiências humanas, eu consigo identificar nelas o que delas me favorecem como homem, como cristão. O que delas me desfavorecem como homem, como cristão. Você também sabe fazer isso. Sempre que eu estou diante de uma multidão, falando de cristianismo, eu tenho consciência de que ali existem formas diversas de se viver o cristianismo. Porque cada pessoa é uma história. Eu, por exemplo, quando nasci, eu comecei a receber a influência dos que me amaram. E o amor com que me amaram, ele pode ter me ajudado a entender o amor de Deus ou podem ter me dificultado. Vai depender. Quando eu estou diante de uma multidão, volto a dizer, eu estou diante de diversas formas de compreender o cristianismo. Por exemplo, se eu fui amado e motivado a ser solidário, e com a criança é mais fácil a gente conseguir isso, é muito mais fácil você ensinar uma criança a ser solidária do que ensinar um adulto. O adulto já está cristalizado, né, como nós falamos na psicologia, que é quando você tem dificuldade de alterar alguma coisa no temperamento, no comportamento da pessoa. Uma pessoa cristalizada, Deus tem pouco acesso. Não é que ele não queira ter, é porque a pessoa coloca tantos obstáculos que fica difícil ele agir. Mas ele continua tentando, vai batendo, uma hora quem sabe. Mas, por exemplo, se eu fui uma criança educada para a generosidade, se desde muito pequeno a minha mãe me ensinou a dividir o que eu tinha e, sobretudo, quem eu era, que dividir o que se tem é uma coisa, dividir quem se é outra coisa. É muito mais fácil você tirar um dinheiro que está sobrando e dar a alguém, isso você está dando o que você tem, do que você tirar 2 horas do seu tempo para parar e ouvir aquela pessoa. É muito mais exigente. Ou você retirar um tempinho do seu tempo, eu vou passar hoje 40 minutos lá no asilo da minha cidade. Vou lá ouvir os velhinhos. Vou lá levar uns presentes. Vou lá cantar uma música, você que é músico.
Vou lá fazer alguma coisa por eles. Ou sou fisioterapeuta, vou pedir uma licença lá à direção do asilo para de vez em quando eu ir lá fazer uma massagem nos pés, aliviar um pouco das dores. Isso não é dar o que você tem, é dar quem você é. Que você está retirando o seu tempo e você está indo generosamente dar-se ao outro. Claro que você também, de alguma forma, dá o que você tem, porque se você estivesse cobrando por aquele serviço naquela hora, você estaria ganhando, mas você escolheu não cobrar. Você foi generosamente entregar alguma coisa a alguém. Então, quando sou educado para a generosidade, eu tenho muito mais facilidade de viver o cristianismo, porque sem generosidade não há cristianismo. Como eu gosto de dizer, pode até haver religião, mas cristianismo, adesão ao Cristo, vivência espiritual, não há. Posso ser católico, não falto uma missa, participo de todas as novenas, participo de todas as trezenas, estou sempre na primeira fila do banco lá na igreja. Sou catolicíssimo, mas ainda não sou cristão. Por quê? Eu só sou cristão quando eu tenho as virtudes de Jesus em mim. Sem generosidade pode até haver catolicismo, mas não há cristianismo. Posso até ser uma pessoa religiosa, mas não sou espiritual. Então, quem passou pela nossa vida e nos ensinou alguma coisa, deixou uma marca positiva em nós, será eternamente lembrado. Sabe por quê? O nosso cristianismo é construção. O nosso cristianismo é construção. E você sabe exatamente quem participou da construção do seu cristianismo. Aquele padre que lhe ensinou a rezar. Tem o padre que de repente num determinado momento da sua vida lhe ensinou a refletir. Tem aquele padre que lhe ensinou alguns exercícios de piedade. Tem aquele padre que ensinou você um pouquinho de teologia, um pouquinho de catequese. Aí saímos no mundo religioso. Aquela catequista, ou aquela vizinha, aquela pessoa que você de repente ouviu um conselho, nunca mais encontrou, mas foi importante para a edificação de uma virtude cristã na sua vida. Nós estamos aqui, por exemplo, com o livro do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Eu recomendo, se você ainda não leu, é fácil, só você entrar em contato com a Canção Nova, está aqui, é da editora Canção Nova. Nós estamos no mês de agosto, nós estamos no convento de Santa Clara, dia 11, foi dia dela. 350 anos do convento Santa Clara aqui, em Taubaté. Monsenhor Jonas Abib, o Flávio, nosso diretor, estava me contando que ele entregou e rezou e pediu que Santa Clara ajudasse na edificação do sistema Canção Nova de comunicação. Ela é padroeira da televisão. Eu fico olhando, pensando, o Monsenhor contribuiu na edificação de muito caráter cristão, inclusive no meu. Nós temos a comunidade, os filhos, que ainda hoje bebem no carisma de Monsenhor Jonas Abib. Eu não tenho como falar da minha vida cristã sem falar do Padre Léo, que aliás, Flávio, eu estava me lembrando, né? Você ficou muitos anos no programa com ele, né? Na tenda. Como aquele homem nos ensinava, né? O Léo, ele teve uma importância enorme, inclusive para me ajudar com o tema do programa da semana passada. Recorda-se que nós falávamos de ser a pessoa no lugar certo? Padre Léo, uma vez, num exercício muito simples, ele me encontrou chorando num corredor. Eu era só pecado. Eu estava moído pelo pecado, sabe? Quando uma pessoa fica, parece que foi atropelada por Satanás.
Era eu naquele momento. Um atropelado por Satanás. A jamanta de Satanás tinha passado por cima de mim com todas as suas rodas. E eu me lembro que eu estava desolado. Eu era religioso, já consagrado, mas tinha uma namorada. Estava apaixonado por ela, não sabia muito bem o que eu queria da minha vida. E eu estava ali. Muitos de vocês já me ouviram contar essa história, mas vale lembrar um pedacinho dela. Eu tinha me levantado de madrugada, eu me lembro que eu passava noites em claro, não conseguia dormir. Pecado tira o sono, incoerência tira o sono. Estava me sentindo mal com a minha vida. Aliás, um dos sintomas do pecado é a gente se sentir mal com a vida que tem. E às vezes é acúmulo de pecado, acúmulo de erros. O ser humano foi feito para errar, não tem como. Eu erro o tempo todo. Mas quando eu me acostumo com o meu erro, isso vai gerando uma espécie de febre emocional, febre espiritual, que me retira a disposição de viver. E eu passava às vezes a noite em claro por causa disso. A consequência do meu pecado estava me machucando. E eu me lembro que eu ali de madrugada levantei para pegar uma água no bebedouro que ficava assim no finalzinho do corredor. O corredor todo escuro, mas eu conhecia de cor. Fui sem acender a luz para não clarear o corredor, e ali estava a porta de todos os quartos de todos os meus companheiros que dormiam ali. Se eu acendesse a luz do corredor, naturalmente vazaria luz pela porta dos quartos, eu não queria incomodar ninguém, foi no escuro. E eu me lembro que quando eu estava com a garrafa de água, enchendo ali naquele bebedouro, o Padre Léo estava chegando de uma viagem, isso era umas 4 da manhã. Trabalhava muito, o Léo era um homem muito trabalhador. E eu me lembro, minha gente, que de repente eu senti aquele abraço assim, por trás, me segurando assim pelo ombro, passando a mão aqui pela minha barriga, um abraço muito fraterno. E eu só escutei ele falando assim: ei, meu menino, acordado uma hora dessa? Aquela palavra do Léo, acordado a uma hora dessa, repercutiu dentro de mim de uma forma diferente. Acordado a uma hora dessa. Era um acordar que não era apenas despertar de um sono. Era um acordar para a vida. Aquela hora da madrugada, Deus me tirou daquele quarto para viver aquele momento. E eu imediatamente comecei a chorar. Abracei ele, chorei, não disse nada do que estava acontecendo comigo. E ele só me falou assim: meu filho, nós somos igualzinho essa garrafa d'água. Algumas têm um furinho e a água sai, vai embora. A gente se sente vazio. Mas quando a gente sabe que perde água com muita facilidade, o que a gente precisa fazer? Não se distanciar da fonte. Fique próximo dela. E a sua garrafa nunca estará vazia. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você: essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado.
vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele.
Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos, de alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo. A vida,
O lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo. Porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia. Você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém. Uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades.
Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força de seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Dei o exemplo do ciúme e volto a ele. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu possa alcançar. Aí, naturalmente, você começa a pensar diferente o outro e você. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu, particularmente, penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter
o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos, às vezes, uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Do ponto de vista humano. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando. Entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José. Um ser humano inesquecível. Um ser humano admirável. Pode parecer herético, não, mas não é não. Não há divisão aqui. Eu estou querendo apenas, pedagogicamente, lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano. De um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres, de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Ah, isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano inesquecível. Um ser humano formidável. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está.
Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristamente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Ciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você.
Porque nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar. Que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Poxa, você que está falando.
Aí vem a comadre Geraldo, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio está falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. Primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e ao outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo. A capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós. Através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, uau, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala: eu já estou convivendo, padre. Não age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar: meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. Eu não... É você, pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você se... para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo.
Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé? A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. E quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação?
Que a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, Padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate. Mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. E justamente por causa disso não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Tem tantas pessoas que falam assim, eu vou casar para ser feliz. Quem vai casar para ser feliz nunca vai ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Mas por ser feliz e por conhecer a pessoa certa, você vai casar. Mas a pessoa certa não significa que não vai ter desafio. A pessoa certa não significa que vocês terão problema. A pessoa certa significa que não terão contradições. Mas a pessoa certa é aquela que Deus sonhou para você. E se Deus sonhou para você, você com essa pessoa vai enfrentar tudo para serem juntos felizes. A gente terceiriza a nossa felicidade. Pare de terceirizar a tua felicidade. Pare de colocar nas costas do outro. Quantas pessoas que terminam um casamento caem num buraco fundo e falam, Padre, o que vai ser de mim agora? Sem essa pessoa, o que vai ser de você agora vai ser a tua melhor versão, porque quem te deixou é que te perdeu, perdeu a pessoa maravilhosa, a pessoa boa que é você, e você não vai sofrer, porque essa pessoa que te largou não vale uma noite de choro, não vale. Portanto, levanta a tua cabeça, ressignifique, resiliência, estufa o peito, bota uma maquiagem na tua cara, se você for mulher, arruma o teu cabelo e viva. E se você for homem, passa um perfume, corta esse cabelo, coloca uma camisa bonita e vá viver a sua vida. Porque quem te largou não te merece uma noite de sono, sem sono, não te merece uma noite de lágrima, não merece uma noite de sofrimento. Não merece. Por isso que a gente tem que valorizar a Cristo. Valorizar o Senhor, valorizar Deus, que não nos troca, que não nos larga, que não nos trata como produto, mas nos trata como gente, como Deus. Porque eu sou padre. Claro que aqui, gente, é a minha vocação, não é a de vocês, é a minha vocação. Eu sou padre
Porque eu decidi dar toda a minha vida para Deus, sem reservas, sem reservas. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Escuta que eu vou te falar. Jesus, ele não está te propondo uma conversão somente. Jesus, ele não está te propondo uma mudança. Jesus está te propondo nascer de novo. O que é nascer de novo? É fazer tudo diferente. É ser diferente. Ai, padre, nada na minha vida dá certo. Sabe por que nada na tua vida dá certo? Desculpa eu te dizer, a culpa é tua. É tua, porque você só anda com pessoas tóxicas que te colocam para baixo. A culpa é tua porque você só frequenta lugares tóxicos. A culpa é tua porque você só soma as mesmas atitudes. Quem soma as mesmas atitudes alcança sempre os mesmos resultados. Por isso que o Senhor está te dizendo, necessário vos é nascer de novo. Nasça novamente. Nasça novamente. Ao ponto das pessoas que convivem contigo falar: fulano, eu não estou te reconhecendo. E você vai olhar para ela e falar: que bom, a meta é essa, é não me reconhecer. Porque eu não troquei de roupa, eu não mudei o corte de cabelo, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. É nascer de novo. Não é mudar a roupa. Tem do novo em roupa velha. Pare de remendar a tua vida. Um dia uma mulher me procurou, eu já devo ter falado isso para vocês. O marido dela traiu. Uma vez. Eu falei: perdoa. A segunda vez ela me procurou, ela perdoou. A terceira, perdoou. Isso sim, muito rápido, uma atrás da outra. Na quarta vez eu chamei ela e falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem que fazer uma escolha. Ela: qual, padre? Ou você termina, ou você continue casado com o seu marido sabendo que ele vai te adulterar o resto da tua vida. Porque é uma, é duas, é três, é quatro das que você sabe. Se você soube de 4, multiplica por 4. Ela olhou para mim e falou assim: eu vou continuar com meu marido. Eu falei: então, a partir de hoje, saiba que você vai passar a vida toda sendo traída, porque você aceitou a condição de adúltero do teu marido. Tem situações na vida que não muda, sabe por quê? Porque interiormente nós aceitamos essas condições. É aquele famoso golpe da barriga: mulher, vou engravidar porque ele vai ficar comigo. Não vai. E se ficar, eu tenho dó de você. De um homem que fica do teu lado por causa do filho, e não porque ele te ama. O homem tem que ficar do teu lado porque ele te ama. Não ama somente o filho. Pare de aceitar certas condições na sua vida e viver uma felicidade mentirosa, como muitos casais vivem de aparência. Então a gente precisa sair dessa condição. Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Como eu posso mudar, padre? Como eu posso mudar? Eu estou nesse relacionamento há 25 anos. Você pode mudar sim. Você pode mudar. A vida é feita de escolhas. Vocês têm nas mãos as escolhas. Você pode escolher sim. A escolha é tua. O nosso medo, sabe qual é o nosso grande problema?
É porque a gente é tão preguiçoso, a gente gosta da nossa zona de conforto, a gente é tão cômodo que a gente tem medo de recomeçar a vida. Recomece a tua vida e pare de viver uma falsa alegria, uma alegria mentirosa. Pare com isso. Pare. Abraão e Sara eram velhos quando moravam em Ur de Caldeus. Deus falou: larga tudo e vai para a felicidade que eu tenho para vocês. Eles idosos, eles largaram tudo e foram atrás da felicidade. E eles encontraram essa felicidade. Mas eu te digo, se você continuar sentado no teu sofazinho, com o teu celularzinho na mão, mexendo no Instagram, a vida toda, você não vai ser feliz. É preciso levantar. É preciso tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. Saia da tua zona de conforto. Saia do teu comodismo. Saia. Saia. Saia do teu comodismo. Saia. Saia. Tire do papel os seus projetos. Você não é desenhista para ficar desenhando seus projetos no papel. Você tem que ser arquiteto, você tem que ser engenheiro, você tem que ser construtor. Coloca em prática os planos. Pare de desenhar. No papel é bonito. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Porventura pode se tornar um homem velho, entrar de novo no seio da sua mãe? Jesus, ele diz para você: em verdade eu te digo, quem não quer nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A proposta de Jesus Cristo para mim e para você hoje é nascer novamente, é nascer da água e do Espírito, é sair dessas manias velhas, é sair dessas coisas. Saia, abandone, deixa, para com isso. Saia. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.